Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse manual e hoje a gente vai falar sobre a testo em gel. A testosterona em gel, ela vende assim, o androgel, numa caixa que vem com, acho que é 30 envelopes, né, dá um mês, e cada envelopezinho ele é assim, certo? Porém também tem uma opção que é tipo um sprayzinho, tipo, chama de puff, e aí você dá uma xingada e sai aquela quantidade. Usei essa daqui. E é sobre essa aqui que eu vou falar, certo? É possível transicionar com androgel? Sim, é possível. Porém, é muito mais demorado, é muito mais longo. O processo é muito mais lento. Então, eu não sei a porcentagem certa aqui nesse momento que eu estou gravando, mas eu vou dar um exemplo. Se com a aplicação na seringa a gente tem 100% da testosterona entrando no gel, a gente tem 30%. Então, é muito baixo. Mesmo que é muito baixo o nível de texto que entra. Mesmo que cada bichinho desse aqui, ó, tenha 50 mg, tenha 50 miligramas de testosterona, não vai entrar 50. Vai dar tipo 10. Tipo, tudo tô dando um exemplo, tá? Não tem a quantidade certa não. Mas é muito menor. Mas é possível, sim, fazer essa transição. Inclusive, tem alguns endocrinologistas que começam em alguns vomitrantes com o androgel, né? Para ver como é que vai ser os níveis, como aquele corpo vai atender a chegada da testosterona, como vai ficar ali dentro de um mês, para depois começar a aplicação. Então, é super possível, dá para fazer sim. Vamos para os pontos positivos e os pontos negativos e depois falar como funciona essa aplicação, como a gente faz em casa. Pontos positivos. Não precisa de receita. Então você consegue ir direto na farmácia e comprar. Mas para evitar qualquer pergunta, coisa ali de farmácia, qualquer coisa do tipo, eu compro online. Então eu entro no site da farmácia, boto para entregar no mesmo dia. Então 2 horinhas, 1 horinha depois, às vezes minutos, tá em casa. Né? Tem muitas farmácias que vendem o androgel, eu vejo aí na sua cidade. Aqui, né, moro em João Pessoa, né? Aqui em João Pessoa, super fácil. Entra ali no Pague Menos ou Drogazil, que são as duas que vendem. Colocou, pagou, teu endereço, chegou em casa. Aí você também pode ir até lá e comprar. Então, isso é um ponto muito positivo, não precisa de receita. O segundo ponto positivo é que é em gel. Você não precisa passar por aquele momento de seringa, doer um pouco, passar por aqueles períodos de mal-estar um pouquinho. Então, é super fácil de usar, prático, então não tem moído de usar isso aqui. Outro ponto que eu acho positivo é essa autonomia que a gente tem. A gente quando vai fazer com a aplicação injetável, né, a gente precisa passar por vários processos, né? Vai no médico, claro, para androgel você também precisa ir para o endócrino, só que eu quando comecei eu não fui no endócrino, eu fui direto. Então, eu sinto uma autonomia maior, onde eu posso ir comprar rapidamente, estar em casa, rapidamente usar. Eu acho isso um ponto positivo. Ponto negativo, ele demora um pouco mais para aparecer ali alguns sinais masculinos na gente. Então é um processo mais lento, ele não absorve porcentagens muito altas a texto. Então esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo é o preço. Atualmente ele está na faixa de 250, 280. Em alguns lugares 230, dependendo se é uma promoção. E dá por 30 dias. Ele é super caro e não tem a absorção correta. Porém, você tem uma autonomia e não precisa de receita. Você tem que pesar isso aí. Eu recomendo ele muito para quem está começando, para quem quer começar. Para sentir ali aquelas mudanças, ver uma coisa mais lenta. Muitos endócrinos já recomendam de primeiro. Então, assim, dá super certo. Agora vamos falar sobre a aplicação. Como que usa isso aqui, tá? Você usa uma vez ao dia, sempre no mesmo horário e na mesma região, certo? Uma vez ao dia, sempre no mesmo horário e na mesma região. Então, se você começou a aplicar de noite, tal, 7 horas, então todo dia, às 7 horas da noite, você passa no mesmo lugar que você passou, tá? E eu gosto de usar e recomendo a vocês também que seja sempre depois de um banho. Na verdade, eu vou dizer para vocês aqui o melhor horário, baseado na composição desse negócio. Pela manhã, depois do banho, depois de fazer coisas que você já fez e você suou. Você não vai passar um androgel e sair para fazer um cardio, para ir para uma academia. Nada a ver, o bicho vai derreter assim todinho, não vai funcionar em nada. Então, como eu costumo fazer? Eu acordo de manhã, faço um alongamento, faço um abdominal, vou para academia.
Eu trabalho de casa, né, que é o meu escritório. Então eu chego, tomo meu café, tomo um banho. Depois que eu tomei banho, já passo o androgel. E pronto, tô livre. Não preciso mais treinar, não fazer nada que for suar. E se eu vou fazer uma corrida, é lá pra parte da noite e aí já passou o tempo, é que ele fica absorvendo. Então, nada de antes de treinar, passar. Não, não vai dar certo, não vai funcionar. Você tem que fingir que é um robozinho, você tem que passar e ficar quieto, sem moído. Uma vez por dia, daquele mesmo horário. Abriu, você vai perceber que ele é um gel, mas ele é muito líquido, muito líquido, muito líquido. Calma, peraí, falei muito líquido, muito exagerado. Não é uma água, mas ele não é tão denso quanto aparenta ser. Então quando você bota, já começa a derreter um pouquinho. Lugares para passar: ombros, barriga ou pulso. Lugares com menos pelo. Eu não costumo passar no pulso porque, ó, eu tenho muito pelo no braço, muito pelo. Então, isso aqui já atrapalha a absorção. Tem que ser um lugar mais liso. Na barriga eu também tenho um pelinho. Então, eu gosto de passar nos ombros. Aí, quando sobra um pouquinho, eu passo assim no pulso rapidinho. Aqui no bíceps, ó, que tem pouco pelo. Então, eu começo passando aqui e aqui. Vai ficar aquele restinho de gel. Você pode passar assim no pulso, passa assim no bíceps. Pode jogar para uma barriga, né? Porque fica bastante. E aí, às vezes, né, bate aquela tristeza. Porque você sabe que já absorve pouco. E ainda fica um restinho assim nos dedos, passa aqui. Então, muita textura se perde no caminho. Mas tentem ser o mais assertivo possível. Eu divido praticamente, eu pego, abri, eu jogo assim, antes de colocar meu dedo eu jogo. Depois o restinho eu pego aqui, enquanto está aqui eu jogo. Aí depois eu venho e venho. Fica o restinho, passo assim no pulso, passo aqui no bíceps. Vai ficar todo molhado assim, mas faz parte do processo. Não coloca a camisa, se for colocar, bota a camisa sem manga, mas não coloca a camisa, deixa secar. Depois de meia hora você pode botar a camisa. Assim, todo mundo diz depois de uns 15 minutos, 20, mas eu sempre espero um pouco mais para colocar a camisa. Você vai perceber aquela parte assim, ainda com, tipo como se fosse uma pele seca, mas é o gel que ficou com uma casquinhazinha assim. Então eu sempre espero chegar um pouco mais e depois colocar a camisa, fica à vontade. E aí eu vou fazer qualquer atividade que me faça suar depois. Portanto, um cuidado que se deve ter, não ficar encostando nas pessoas, porque isso aqui é uma textura exposta. Então, qualquer pessoa que chegar perto de você, se abraçar, apertar a mão, vai estar passando para ela, nem que seja um pouquinho. Principalmente crianças, tem que ter muito cuidado, tá? Então, sejam mais solitários possível nesse momento. Passem num horário que você sabe que se você é mais noturno, beleza, vai lá, passa 7 horas. Quando for 9, 9 e meia, você já pode colocar uma camisa, deitar, beleza. Mas eu sempre digo, depois de um banho, nunca passe, acordou a passar. Toma banho, porque os poros ficam dilatados quando a gente toma banho e aí fica mais fácil de absorver. Então sempre passo após o banho, beleza? Eu acredito que a constância é uma das formas mais eficazes. Agora eu vou falar rapidinho sobre as primeiras mudanças. De cara, a primeira mudança que eu percebi foi uma vontade de ficar mais excitado, tá? Primeira mudança, excitação, a gente fica muito excitado. Acho não, tenho certeza. É efeito da texto entrando. Acho que essa é a primeira mudança que você percebe. Depois você percebe voz, muda um pouco a voz, você sente sim, não é muito quando você toma injetável. Quando eu tomei injetável, minha voz mudou assim. Já no androgel, ela demora um poucozinho ali para mudar, mas muda. E depois comigo, foi os pelos. Eu percebi a região aqui, mais peludinho, usando o androgel. E depois o formato do rosto. A força também apareceu muito, só que eu percebi que ficou muito melhor a minha força e a aparência dos meus músculos quando eu comecei a tomar um suplemento chamado Texto Supreme, se eu não me engano. Texto Supreme, que é negócio de musculação. Cara, eu tava tomando um androgel e tomando essa Texto Supreme em comprimido e simplesmente assim, sensacional. Caso vocês queiram, comenta aqui que aí eu mando o link pra vocês de onde compra. Só assim, potencializou demais, demais, demais. Eu acho que um combo perfeito para quem tá começando, não quer gastar com endócrino, com exame. Eu não quero ser o tipo de pessoa que diz vá sem endócrino. Não, vá para o endócrino. Mas tem pessoas que já sabem que é um homem trans. Se caso não saiba, tem um vídeo no meu canal que responde essa pergunta, né? Como saber se eu sou trans. É um combo que é um pouco caro, mas é mais barato do que pagar. Consulta médica, por exemplo, para mim é R$ 600 uma consulta médica, R$ 400 de exame e R$ 300 por aplicação. Cara, é um gasto, você não tem noção.
Mas tem pelo SUS. Depois fazer um vídeo aqui gravando sobre como é a transição pelo SUS, tá? É muito bom. É um combo perfeito. Androgel. Um texto em cápsula, né? Texto supremo que ajuda ali a potencializar. E treinar. Irmão, você fez uma dietinha, treinou. Androgel. E outra, tá? Já vi muitos homens falando, homens cis, que usaram androgel e perceberam o aumento da testa com androgel. Então, assim, é muito positivo, eu acho muito bacana. Só que tá uma velocidade mais lenta. É isso. Muito obrigado por assistirem. Por favor, se inscreva no meu canal. Eu tô querendo crescer aqui, beleza?